Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje vamos apresentar uma matéria em que os expositores espíritas Cirne Ferreira e Edmar Jorge abordarão o tema Milagres. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos, da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Milagres. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que os milagres existem? Se eles existem, como a gente deve entendê-los em nossa vida? Para conversar sobre esse tema tão interessante, estamos aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, com as presenças de Cirne Ferreira. Muito obrigado, Cirne, por sua presença. A gente agradece o convite, Geraldo. E também o Edmar Jorge, aqui conosco, trabalhador do Espiritismo. Muito obrigado, viu, Edmar? Nós aqui agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Ô Cirne, nós estamos aí nessa lida, não é? Do trabalho, da divulgação da doutrina espírita, e é um assunto que surge como dúvida. O que seria propriamente um milagre? Como é que a gente entende o milagre? Porque muitas pessoas acreditam no milagre, não é? Perfeitamente. E o Espiritismo, Geraldo, tem uma visão muito clara a respeito desse tema. Allan Kardec, o nosso codificador, ele faz uma abordagem de forma muito segura em A Gênese, onde ele coloca de frente com a razão, de frente com a ciência, mas também não descartando o lado religioso o sentido do milagre. E ele coloca que o milagre é algo extraordinário, mas muitas vezes aquilo que parece extraordinário é em decorrência de leis que nós desconhecemos. E a explicação racional do milagre, em momento algum, diminui a grandeza de Deus. É porque as leis são sábias, são imutáveis. Então, quando a concepção de milagre, do ponto de vista da ideologia, ela vai permeando o pensamento das pessoas, né, o Espiritismo vem entrando nesse contexto e trazendo a explicação, explicando que existe uma relação maior entre o mundo espiritual e o mundo físico e que existem leis que nós desconhecemos ainda no contexto da aplicação terrena. Pois é, geralmente, Edmar, se atribui ao milagre a uma questão sobrenatural. Como é que a gente tem que encarar isso ou entender essa questão? Nós gostaríamos de aditar que hoje, na fronteira das transformações, nós vivemos uma crise curiosa, que é a crise semântica, né? Marcada até na economia por William Safire, agora num artigo do New York Times. Essa crise semântica leva a usarmos palavras com sentidos, significados e extensão diferente. No caso do milagre, a expressão vulgar é algo fantástico, como já colocado pelo Denis. É extraordinário, insólito, inexplicável. Cirne, desculpe. Sob o ponto de vista teológico, seria a derrogação das leis de Deus por ele próprio, né? Então, o Espiritismo veio infletir exatamente nesse espaço para dizer que o que se considera milagre são manifestações de leis que ainda desconhecemos. Então, sob o ponto de vista espírita, o milagre é algo que ainda é insólito, é inexplicável, porque as leis não foram perfeitamente conhecidas ou explicadas. Mas tudo se encontra dentro de uma ordem natural, divina,
E isso não diminui nem o valor, nem o poder de Deus. Edmar e Cine, então a gente não poderia assim dizer que os fenômenos espíritas, essas ocorrências todas, né, do contato entre os dois mundos, enfim, decorrência da própria mediunidade, não seriam, por exemplo, fenômenos miraculosos? Absolutamente. Nesse contexto, nós precisamos pensar que é conhecido e o Espiritismo vem explicar exatamente como se dá a influência dos espíritos no mundo corporal. Então, essas leis ficam muito claras quando nós analisamos obras como a Gênese, como o Livro dos Espíritos. Então, existe uma ordem natural que faz com que os espíritos sigam determinados procedimentos, determinadas leis, para que possam atuar dentro do nosso mundo material. Então, isso é um lado que nós colocamos. Agora, quando os milagres não encontraram a sustentação na ciência, a ideia migrou para a religião. Migrou para a religião por quê? Porque haviam muitos pontos ainda que não podiam ser abordados. E além do que, a ideia de que existe o fantástico, de que existe o extraordinário, e isso faz com que as pessoas, às vezes, não percebam exatamente determinadas influências. E isso vai agregando o indivíduo a acreditar em ideias que muitas vezes para ele fazem sentido, mas que se ele parar para pensar um pouco mais, ele vai conseguir entender aquilo de uma forma mais clara. Cine, você falou em ciência, Edmar, eu queria que completasse, por favor, porque hoje, nós, ao longo da história, nós tivemos uma dicotomia, a ciência caminhando para um lado e a religião para o outro. Como é que está isso hoje? Será que a ciência e a fé e a religião estão tentando se unir nesse entendimento do que seria exatamente o milagre? Sem dúvida que sim, né? Hoje, com os avanços da tecnologia e da ciência, aliás, ciência e religião caminham para o ponto comum, né? Como nas entrevistas de Yang Tom, no livro Deus e a Ciência, ele com Igor Bogdanov e Krishna Bogdanov, são dois irmãos biólogos, pela estrutura do DNA, começam a explicar o milagre da vida sob o ponto de vista científico, né? Ciência e religião caminham exatamente na direção de se apoiarem reciprocamente, como previa Kardec com a evolução do tempo. Mas no passado nós tivemos William Crookes, Orville Lodge, Russell Wallace e muitos outros, Camille Flammarion, Cesare Lombroso, que nos trouxeram... Bosano, né? Bosano, Ernesto Bosano. Delany. E é incrível como hoje, com todos os avanços que temos, os aceleradores de partícula, por exemplo, nós estamos trabalhando com a antimatéria, os tomógrafos de pósitrons, por exemplo. O pósitron é o contrário do elétron, né? Mas já estamos aí em meio a neutrinos, mesons, gluons, e não aceitamos a existência do espírito, que é o agente transformador da matéria pelo princípio inteligente, em conjunção com o princípio material, que explica todos esses fenômenos, né? Nós aceitamos a antimatéria, mas não saímos do materialismo. Interessante, né? O Edmar falou, Cine, nessa questão de que Kardec já coloca, né, essa possibilidade da união entre a ciência e a religião. Aliás, a proposta do Espiritismo é essa aliança, não é? Exatamente. E essa é uma das grandes contribuições que o Espiritismo vem trazer no âmbito religioso. Porque se nós formos analisar a época do surgimento da doutrina espírita, nós vamos ver que há um fortalecimento das ciências positivas. Nós temos a publicação do Manifesto Comunista. Então, na verdade, a época do surgimento do Espiritismo, a ciência estava colocando à tona várias questões que a religião não conseguia responder. Então, às vezes, nós nos pegamos analisando alguns temas da doutrina, como, por exemplo, fluido cósmico universal. E, recentemente, nós tivemos a descoberta da partícula divina pelos cientistas. Então, isso vem novamente, né, a reafirmar a visão que os espíritos já colocavam naquela época e que não está em desacordo. Aliás, faltava elementos para se concluir. Perfeitamente.
Não é verdade? Que maravilha! Estamos conversando com o Cirne Araújo, também com o Edmar Jorge, sobre esse tema tão interessante que são os milagres. Você pode acompanhar esse programa também no canal Gotas de Luz e assisti-lo sempre aos sábados, às 13 horas, no canal da FEB TV. Muito importante. Será que Deus faz milagres? Será que a nossa vida é fruto de um milagre? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Fique aí. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos. É só um esclarecimento. Nós estamos indo também sempre aos sábados, às 13 horas, pelo canal da FEB TV. Na verdade, é pelo site da FEB TV. Você pode procurar lá, vai encontrar então a transmissão pelo portal da FEB. Lá dentro tem o canal FEB TV, ok? Pela internet. Nós estamos conversando aqui com o Edmar e com o Cirne a respeito dos milagres. Afinal de contas, Deus faz milagres ou não faz? A questão é, ele precisa fazer milagres para revelar o seu poder? Na verdade, Deus não precisa derrogar as próprias leis para demonstrar o seu poder, né? Nós entraríamos numa contradição filosófica, né? Se ele é um Deus perfeito para os que admitem a existência dele, e se sua criação é perfeita, por que ele as tem que derrogar para poder demonstrar o seu poder? Isso é uma visão humana, muito humana, e fora, né, da visão transcendental da existência de um ser que pode e faz, controla, onipotente, onipresente, onisciente em todo o universo.
Então, você estava falando daquela questão dos termos, né? Da dificuldade, às vezes, que a gente tem nos vocábulos, né? Nos seus entendimentos, às vezes uma polissemia, né? Sim. Às vezes uma palavra com vários significados, ou às vezes, né, você pode ter o oposto também, né? E às vezes nós não nos entendemos. Mas, Cirne, a vida não seria fruto de um milagre? A pergunta é muito singular, Geraldo, e muito importante. Mas eu gostaria até de pegar um pouquinho do pensamento do Edmar, ao final, quando ele comenta o porquê que Deus deveria fazer milagres. E eu iria um pouco mais além, antes de entrar na questão do Geraldo. Porque os milagres não são para todos. Deus não é pai? Deus não ama os seus filhos igualmente? Então, por que os milagres não existem na mesma extensão, na mesma condição de amor para todos os filhos? E isso é uma pergunta que nós deixamos aqui aos telespectadores como uma reflexão. Que nem todos são agraciados com o milagre. Perfeitamente, né? E se Deus é amor e se ama os filhos igualmente, por que alguns haveriam de ser agraciados e outros não? E aí, realmente, nesse contexto, a gente vai entrar nas leis divinas, na questão da justiça divina. Se a justiça divina é perfeita, então ela deve tratar de forma igual realmente todos aqueles, porque todos estão submetidos às mesmas oportunidades, às provas, às dores. Não existem seres privilegiados. Agora, a vida realmente é um fenômeno complexo. E dificilmente alguém vai conseguir criar vida em laboratório. Isso é fato para a gente, né? Vários cientistas já tentaram e a gente sabe de muitas experiências que avançam nesse caminho, mas a vida é algo que representa a grandeza da obra divina. Realmente, a criação espiritual, como muito bem colocado pelos espíritos, ainda é um mistério que nós não conseguimos mergulhar, porque nós não conseguimos ainda, pelas nossas limitações espirituais e materiais, entrarmos na essência daquilo que é Deus. E há questões ainda que extrapolam a nossa compreensão. Nós costumamos até dizer que, para determinados fatos, luz demais cega. Nós não conseguiríamos ainda enxergar, né, em plenitude realmente a questão da vida. É por isso que a revelação ela é gradativa, né? Perfeitamente. Vai aos né? poucos. Para que a gente não se perca. E também a gente precisa saber o que fazer com as informações com as quais nós somos agraciados, para que elas não se percam no tempo ou sejam mal utilizadas. Edmar, muitos tomam assim as curas como sendo frutos de milagre. Como é que o Espiritismo entende isso? Com a nova teoria do conhecimento, né, instaurada pelo nosso codificador Allan Kardec, ele veio a revelar leis que, na verdade, afastam do plano da realidade os milagres. A manipulação de fluidos, que ainda desconhecemos, é um dos meios de se encontrar a solução para as curas miraculosas, né? Na verdade, não há milagre que derrogue as leis de Deus. Nós vivemos ainda hoje curas extraordinárias em muitos pontos do planeta. Podemos testemunhar cirurgias de espíritos materializados, como Frederick Stein no Centro Frei Luiz, no Rio de Janeiro, quando ele, materializado, retira de corpos humanos substâncias, leva para a Fundação, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá testam células cancerígenas do fígado, do rim. Ou seja, para muitos, essa cura seria considerada miraculosa, né, um milagre. Mas, na verdade, estão presentes ali leis que existem, estão em plena vigência, que nós simplesmente desconhecemos. E me parece que a razão maior para desconhecermos é rejeitá-las. Porque quem tiver honestidade de propósito, honestidade intelectual e quiser estudar esses fenômenos, vai encontrar, tanto no Espiritismo como na ciência, as explicações razoáveis da vigência dessas leis que estão em plena vigência e vigor e expressam a misericórdia divina. Aliás, vem, mais uma vez, além das mesas girantes e tudo mais, né, que deu início a isso tudo,
para demonstrar que Deus está presente em todas as circunstâncias, muito além da capacidade de percebermos, de sentirmos ou de vermos. Né? Ô Cine, tem aquele ditado popular, né, que de médico e louco todo mundo tem todo um mundo pouco. Tem um pouco. Não é? A gente acaba sendo também um pouco médico de nós mesmos? Sim, e eu acredito que nessa concepção de médico de nós mesmos, nós o somos todas as vezes que cuidamos bem da nossa alma. Porque, na verdade, toda patologia de cunho material, e os espíritos falam muito claramente isso, tem origem na nossa alma. São desequilíbrios que são alimentados dentro da alma. E Emmanuel, numa passagem intitulada Curas, no livro Pão Nosso, ele vai enfatizar muito bem isso. Ele vai dizer que a cura definitiva do corpo será alcançada quando o espírito encarnado alcançar os sublimes patamares da alma. Então, realmente, o corpo não haverá mais a necessidade de se ressentir das mazelas materiais. Tem uma perfeita harmonia, né? Entre Exatamente. corpo e espírito. Aí. Perfeitamente, Geraldo. E é por isso, muitas vezes, que as pessoas que procuram a doutrina espírita têm essa dificuldade de compreensão e nos indagam muitas vezes por que o espiritismo não faz milagres? Por que tantas pessoas procuram as casas espíritas em busca de receberem tratamento espiritual? Porque muitas delas acreditam na ação dos espíritos. E isso é um fato incontestável. Mas muitas vezes o indivíduo também tem que olhar para dentro de si mesmo, realmente, e perceber que o auxílio espiritual, ele sempre vai chegar, mas é necessário que a criatura também se auxilie através da mudança de hábitos, da sua reforma moral, que aí ela vai perceber que existe um milagre definitivo na acepção da palavra, realmente, quando o indivíduo se melhora e consegue evoluir do sentido espiritual. Esse seria o verdadeiro milagre. Perfeitamente. Estamos conversando com o Cine de Araújo, também com o Edmar Jorge, a respeito dos milagres em nossa vida. A gente vai para um breve intervalo, na volta já vamos responder as suas questões e já fica uma aqui. Afinal de contas, os milagres são obras da fé? A gente vai conferir daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Aguente aí, a gente volta. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas.
De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Continue escrevendo para nós. E a gente vai começar, Edmar, com você, porque é a Zamila Salles, de Barbacena, Minas Gerais. É uma pergunta muito interessante, eu acho que fiquem à vontade aí para responder. Ela diz o seguinte: eu não podia ter filhos. Depois de muito pedir a minha santa, eu fiquei grávida. Para mim, meu filho é um milagre. Como vocês explicam isso? A tua fé te curou. Fé, mais uma vez, nós precisamos entender acerca do sentido de fé, né? O sentido que nos parece mais apropriado é o da origem hebraica, né? Fidelidade. Fidelidade que se expressa na conduta, nas ações, que são precedidas por pensamentos e sentimentos e construções mentais. Então, a tua fé te curou no sentido desta convicção, dessa certeza íntima como do centurião, em quem Jesus encontrou a mais forte expressão da fé, no sentido de curar o seu empregado que estava em outro lugar, porque essa convicção construída sobre a razão e o sentimento bem ordenados que nos leva à comunhão com o Altíssimo, e nada nos será impossível se cultivarmos exatamente essa estrutura íntima em que pensamento, sentimento e vontade convergem na direção de Deus. A gente pode dizer então sobre isso, Cine, que os milagres são obras da fé? Os milagres, na acepção do acontecimento, realmente, aí a gente está saindo um pouquinho da questão do extraordinário, então vamos tentar focar um pouco na questão do acontecimento. Eles são obras da fé, e o Evangelho deixa muito claro isso. Como o Edmar bem o disse agora há pouco, o Cristo não se referia a milagre quando os fatos aconteciam. Exatamente. Ele sempre se referia a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E nós vamos encontrar isso em várias passagens. Então, na verdade, o Cristo colocava naquele momento que a criatura chegou ao grau máximo do sentimento, do reconhecimento de que existe uma potência superior, que essa potência superior o ama, sabe quais são as suas necessidades mais íntimas, porque, na verdade, como bem disse a nossa irmã na colocação, quando ela implora, né, a santa, e aí eu vou me referir à expressão que ela usa, ali ela está colocando todo o sentimento mais puro que ela tem, a crença nessa potência superior. E Deus e os Espíritos nos colocam muito claramente que todo pedido é levado em consideração. Verdade. E a partir daí, há uma análise da lei de causa e efeito. Às vezes, nós vamos perceber que os pedidos não são atendidos no momento, né, em que a solicitação é feita, mas que posteriormente, de acordo com a conduta, de acordo com o merecimento, de acordo com a lei de causa e efeito, e o que eu estou colocando aqui são os princípios que a doutrina espírita nos coloca muito claramente. E a fé é o grande sentimento que aproxima a criatura humana da divindade. É muito bonito, né? Mário Rogério, de Brasília, Edmar. As psicografias de Chico Xavier não eram milagres? Voltamos ao ponto, né? Elas são fenômenos, para muitos, fenômenos insólitos, mas perfeitamente explicáveis à luz dos princípios da doutrina espírita, né? Chico Xavier era um ser interexistente. Muitas vezes foi surpreendido abraçando seres que só ele via. Vale dizer, vivendo nesses dois planos, nós temos que considerar que a vida de Chico
não é exatamente como a nossa. A percepção dele é muito além do que nós podemos ter de realidade. E esta realidade, que não é um trecho espacial, temporal, que os sentidos encontram, esta realidade não pode negar a existência do espírito. E não podendo negá-la, tendo que levar em consideração, vamos levar em consideração também os seus atributos, que pela vontade, sentimento e pensamentos pode interferir e alterar estruturas atômicas. No caso de Chico, ele foi um instrumento. Sim, sem dúvida. Instrumento, né? Considerado a maior antena, né, que conseguiu captar ondas do mundo espiritual para o mundo material. Né? Então, não há nada parecido realmente com essa questão da sensibilidade com que Chico tratou do tema e recebeu as informações do mundo espiritual. Mais de 400 livros psicografados, né? Poderia se entender, realmente é um milagre essa coisa. Informações que só 50, 60 anos depois vieram a ser confirmadas, né? Algumas estão sendo confirmadas agora, né? Porque a manipulação da estrutura do genoma de Adelino em Missionários da Luz, aquilo era impensável na época que o livro saiu, né? A possibilidade de alterar a cromatina na bolsa seminal de Adelino, que era destruída pelo ódio que eles tinham entre eles, o reencarnante e o futuro pai, e só foi modificado, e só pode ser compreendido pelos princípios espíritas. O Cine, Cláudio Borges, de Brasília, pergunta como explicar os milagres que a medicina não explica? Pois é, e aí nós vamos entrar no âmbito de que nessa acepção da pergunta que o nosso irmão nos faz, a materialidade ou a ciência material realmente conhece determinadas leis. Os espíritos têm uma visão muito mais ampla das leis do mundo e das leis de Deus. Então, evidentemente, às vezes um diagnóstico é colocado e para a medicina aquilo está sacramentado. Olha, o indivíduo não tem possibilidade nenhuma de reverter esse quadro. Mas nós vamos aliar a questão da fé, a lei do merecimento, que jamais nós devemos esquecer, né? E a crença da criatura na divindade. Na verdade, Geraldo, quem somos nós do ponto de vista humano e terreno para fecharmos a porta a fatos que nós não conseguimos visualizar de uma forma ampla? E aí é muito claro, a mediunidade é um milagre? Que dia que nós pensávamos que uma mesa poderia ficar em pé, sair do chão, fazer acrobacias, desmentindo até certo ponto as leis físicas da gravidade? Mas nós não conhecíamos aquelas leis que a mesa estava submetida, mas aquilo foi feito. Que o próprio Kardec diz é fruto do magnetismo, haveria possibilidade, né? Manipulação fluídico-magnética e tal. Isso. Mas aí quando vai para as respostas já entra um outro nível que é intelectual, né? Perfeitamente. Aí fica complicado para uma mesa fazer isso, né? Perfeitamente. Respostas inteligentes de uma mesa, foi isso que acicatou a percepção de Kardec, para dizer, peraí, até aí magnetismo, forças fracas, força nuclear forte, pode explicar uma série de fenômenos. Isso. Mas a inteligência nas respostas, essa não. Essa merece mais detida análise. Uma atenção. E o ser humano carrega consigo algo que é muito forte e que Leon Denis trata muito bem desse tema. As potências da alma. A vontade. A vontade. É a primeira de todas, né? Perfeitamente. Lá no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Muito bem, nós já estamos encerrando aqui a nossa conversa sobre esse assunto. Gostaria muito de agradecer a sua presença, viu, Cine, pelos esclarecimentos. A sua também, Edmar. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos, Geraldo, pela oportunidade. Muita gratidão. Agradecemos também a você que participou, que nos escreveu. Continue participando do Entre Dois Mundos, envie as suas perguntas, as suas sugestões. Assista ao programa no canal Gotas de Luz, também pelo site da Federação Espírita Brasileira. Você vai encontrar lá o programa Entre Dois Mundos, sempre aos sábados, às 13 horas. Nós estamos à sua disposição, sempre levando um tema atual, um tema oportuno, para a gente aprender cada vez mais. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Entre Dois Mundos.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Se o mundo todo te abandonou e morrer parado é o teu lugar, nada tem sentido, sofrer é o tom. Olhe para a vida, pois Deus é amar. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Caiu o inverno, te surpreendeu, e a solitude te isola na dor. Olhe para o alto, liberta teu ser, não temas a vida, pois Deus é amor. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu,
sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Se a natureza reforça a raiz, todo crescimento tem o seu pesar. Não temas fazer teu lugar mais feliz. Olhe para a frente e retoma o andar. Nada temer, me dá tua mão. Não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. Nada temer, me dá tua mão, não tenhas receio do meu coração. Ele feriu, sofreu ilusão, mas também perdoa, pois teve perdão. O tema principal dessa música foi a observação empírica de que a humanidade, na contemporaneidade, tem sentido alguns temores, alguns medos inéditos na história, né? Se a gente pode pensar de uma forma como se manifestam esses temores. Eu penso que isso é um sintoma da perda da referência que nós temos hoje, principalmente em virtude do abandono de certos princípios espiritualistas. Quando nós pensamos que o espírito, a alma, dê o nome que você entender, consciência, é um ser distinto da matéria, e que, portanto, pré-existe ao corpo e sobrevive ao corpo, o nosso modelo de existencialismo, ele ganha uma dimensão muito maior. O objetivo da música é tentar chamar a atenção para essa nossa realidade. Não temas a vida, pois Deus é amor, nada temer. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua atenção e peço a Deus e a Jesus que o proteja, como também a toda a sua família. E conto com você no nosso próximo programa. Receba meu abraço carinhoso. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.